Oi, pessoal, boa noite. Hoje vamos com mais uma estreia aqui de uma live. Dessa vez, nós vamos trabalhar com o programa CloDesign. Tem o Marvelous, que é do semelhante também. Eu utilizo também o Optitex, como todo mundo sabe, que também tem a vestimenta 3D. Mas hoje nós vamos dar uma pequena, indicação ali, uma pequena aula do vestimento do CloDesign. O CloDesign é um programa muito útil, que é utilizado bastante aí por empresas, e hoje nós vamos dar uma palhinha de como é o funcionamento dele. O CloDesign, ele é interessante, como eu conversei com a Silvana, do grupo de costura, ele dá para fazer molde também, tá? E você consegue fazer um molde aqui nele e ele vai criar proporção igual dos outros programas que tem essa função 3D. Só que hoje eu só vou dar uma orientada aqui de vestimenta. A Silvana, lá do grupo de costura, tinha comentado, fazer uma live com isso, que é muito difícil encontrar. Então eu vou pegar aqui, ó, um molde pronto, meu. Eu vou dar aqui, ok. Sempre tem que importar ele. Isso quem faz o curso lá sabe, né? O tipo de arquivo que tem que salvar. Para ser melhor, aqui, ó, eu posso já ir colocando ele mais ou menos pré-posicionado no manequim. Quando eu digo pré, porque ainda tem um trabalho ainda pela frente, né? E eu vou colocando aqui nessas posições. E dessa maneira ele vai para essa outra tela aqui da lateral, ó, é porque está em branco, mas eles estão todos aqui, tá? Então nós vamos vestir essa camisa em detalhe zíper e vamos colocar o tecido, se der tempo, se essa live não ficar muito estendida, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. A primeira coisa, esse manequim, ele já vem com essa definição aqui. Ele é, como pode ver, ele é até bem magro, tudo, né? Mas que pode ser através, ele tem o editor de avatar. Você pode colocar mais peito, mais coxa, igual do Optitex. Quem trabalha com o Optitex sabe que é assim. Então nós vamos vir aqui, ó, no segundo ícone. Aqui está o avatar. Aqui tem o ícone de uma blusinha, isso aí eu vou explicar numa outra aula. E vou vir aqui no segundo ícone, que tem avatar display, e vou apertar em exibir pontos de posicionamento. Ele vai encher a tela dessa bolinha. Aí eu vou na peça que eu desejo, aqui eu já estou com essa frente, e vou, ó, vocês podem ver que ele vai girando junto conforme eu vou colocando aqui nas bolinhas, né? E vou posicionar, eu posso dar uma girada com o manequim aqui, ó. E vou posicionar mais ou menos aqui. Posicionei, ele criou essa seleção para me girar ou então para mim arrastar ele. Eu vou arrastar ele um pouco mais para baixo, ó, para ficar mais posicionado aqui embaixo do braço, como vocês podem ver. Se eu quiser, eu posso girar ele um pouquinho mais para cá, para ficar, ó, para ficar mais ali. Mas aqui, eu vou, na hora da vestimenta que a gente vê a real, se tá bom ou não essa posição. Vou pegar a outra frente, seleciono a outra frente, como vocês podem ver, é muito rápido vestir, e vou colocar aqui nessa posição. Coloquei nessa posição, ó. E daí eu só ajusto mais ou menos debaixo do braço, né? Só que ele tem que lembrar que ele tem que costurar aqui o ombro, então ele tem que passar um pouco aqui do ombro. E isso aqui vai simbolizar o zíper, esse meio aqui. O zíper que tem aqui na peça. Então nós vamos fazer também o zíper, então eu preciso simbolizar esse zíper e vai ser... E daí vocês podem... Eu coloquei ele de 1 centímetro só para simbolizar, mas vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem. Eu escolho aqui qualquer lugar aqui na frente,
só para posicionar ele e arrasto ele mais ou menos aqui para o meio, tá? Vou virar aqui a costa agora porque eu preciso posicionar a costa. A costa, a mesma coisa, ó, eu venho aqui, seleciono ela, escolho, ó, o melhor local e solto. Ele ficou um pouquinho entrando aqui dentro do corpo, como vocês podem ver, só arrastar ele para trás e um pouco para baixo, de maneira que ele facilite na hora que for costurar. Então eu posso botar um pouco mais para baixo aqui. Ele é oversize, como vocês podem ver. Claro, se usar um tecido com bastante elastano, vai ficar, né, mais justo no corpo. Agora, o que eu vou fazer? As mangas. As mangas complicam um pouquinho, porque você tem que sempre lembrar aqui, ó, se essa peça tá aqui, essa manga que está do lado dele é a que tem que vir para esse braço. Então, eu seleciono essa manga e vou posicionar ela aqui. Olha o que aconteceu, né? Eu poderia também já deixar ela virada aqui em 90 graus, né? Mas a pessoa não quis fazer isso. Talvez é para ensinar vocês. Então, eu vou soltar ela aqui. Ela ficou desse jeito. E é interessante que aqui tá em curva, né? Deixa eu aproximar aqui. Vocês podem vir aqui, ó, nesse editor aqui de propriedades, e aqui tá curvas, mas eu posso colocar ele para ficar reto, ó. Porque acontece muito com saia godê, tá? Saia godê é um trabalho. Vocês vão posicionar aqui, ela vai se dobrar toda, depois é só abrir aqui e pronto. Mas eu vou deixar ela em curva, como ela estava, e vou girar essa minha orientação aqui, ó. Posso girar ele para menos ou para mais. Ó, vocês estão vendo ali no braço que está girando? Olha só. Então aqui ele orienta para mim, ó, 270, aqui chegou 265, então eu já vou jogar aqui 270 de uma vez, né? E aqui ele já ficou, ó, posicionado ali. Eu posso subir mais um pouco para facilitar na hora de vestir. Ó, vou subir ele mais próximo aqui do braço. Tomem cuidado para não encostar, para não atrapalhar a vestimenta. Mas se vocês têm que tomar cuidado, ó, que enquanto essa peça está selecionada, ó, ele vai vir toda a vida atrás do cursor do mouse, tá? Aqui eu já notei, ó, que ele está pegando um pouco aqui na perna. Então eu vou chegar ele para cá e um pouquinho para cá. Pronto. Já não está pegando mais ali. Agora eu vou para o outro braço. A outra manga. Lembre-se, se essa peça está aqui, a manga mais próxima dela é essa daqui. Então eu vou clicar, vou vir aqui no braço e vou soltar. Aconteceu a mesma coisa, porque como eu expliquei, eu não virei ali, porque às vezes eu faço assim mesmo, eu faço rápido e pronto. E daí eu vou usar aqui, ó, orientação, e eu vou descer, ó. Em vez de subir, vou descer para 90 graus. Na hora da costura que vocês vão ver a importância disso tudo, tá? Ó, fiz isso daqui, agora eu vou subir com ela mais próximo. Vou subir mais aqui um pouco, aqui tá bom. Agora faltou a parte da gola. A gola, a mesma coisa. Peguei aqui, selecionei, venho bem aqui nesse meio, ó. Se eu quisesse que ela ficasse pro lado, a abertura, eu clicava nesse do lado. Como eu quero a abertura para trás, eu vou clicar aqui no meio. E ele auto-posicionou. Bom, então aqui nós já temos as peças do molde. O molde é esse aqui. Estão todos aqui posicionados como a gente quer. Então a gente pode desativar essas bolinhas aqui no final, senão elas vão atrapalhar um pouco nós. Então nós vamos vir aqui em Avatar Display e vamos desativar exibir pontos de posicionamento. Desativei. Agora ele já não fica mais doido ali o posicionamento, tá bom? Agora vamos para a parte da costura. A costura, vocês vão ter
o editor de costura, que é o primeiro, que qualquer coisa que vocês fizerem errado, vocês podem vir apagar, podem fazer qualquer coisa. Tem o costura em segmento. Costura em segmento é o seguinte: se eu tenho uma área limpa sem ponto, eu posso clicar aqui e a costura vai direto. E tem a costura livre, que se eu tenho um ponto aqui que vai atrapalhar, ele vai reconhecer tipo daqui até aqui o ponto. Então eu tenho que fazer uma costura livre. A maioria faz costura livre. Tipo, aqui na manga eu vou ter que fazer costura livre. Na gola eu vou ter que fazer costura livre, mas aí vocês já vão ver. Essas duas partes aqui eu vou fazer costura por segmento. Vou pegar aqui costura por segmento, vou selecionar um lado e é aqui que vocês têm que prestar atenção. Esse ponto tá para cima, esse risquinho aqui, ó. Então esse lado aqui também tem que ficar para cima, porque se descer, a costura vai ficar invertida. Mas eu já vou mostrar para vocês como é que fica invertida também, como é que corrige. Então eu vou clicar aqui, ó, e ele automaticamente já vai lançar a costura no outro lado, ó. Ela tá certinha. Eu vou clicar aqui no meio de novo, vou dar um clique e vou clicar no outro lado. Só que agora de propósito eu vou fazer a costura invertida, ó. Estão vendo como a costura ficou invertida? E ela vai aparecer aqui, ó. Como que eu faço para corrigir isso? Eu vou no primeiro botão aqui, vou editar a costura, vou clicar em cima da costura com o botão esquerdo do mouse e vou aqui, ó, a segunda opção, reverter costura, fazer o reverso, né? Ou então Ctrl B. E ó, ele vai salvar a sua vida nessa parte da costura. E agora vamos continuar costurando. Sempre que der algum problema, eu vou fazer esse reverso da costura. Então aqui, ó, eu tenho a costura livre. Eu vou pegar, vir até aqui embaixo. Essa minha barrinha tá para cima, então eu preciso também que essa barrinha do outro lado fique para cima, ó. Costurei. Vou novamente aqui do outro lado. Costurar o outro lado. Vou vir aqui. Faço a minha costura. Também está costurado ali do outro lado. Agora vou para os ombros. Os ombros eu posso fazer essa costura aqui por segmento, porque não tem nenhum botão do meio para atrapalhar. Pego esse lado e vou costurar com o lado de acordo. Ó, aqui a costura ficou torta, eu venho e faço o reverso da costura. Venho de novo no esquema livre aqui de costura. Costurei de novo, esse aqui já ficou certinho. E agora eu vou para a manga aqui, ó. A manga é mais chato, porque tem que criar um ponto aqui, ou é no olhômetro depois, mas eu prefiro criar um ponto para saber até onde eu posso fazer a costura da frente e até onde eu posso fazer a costura da costa. Então eu venho aqui costura livre, vou selecionar o trajeto que eu quero, venho aqui para a parte da frente e também faço o mesmo trajeto. E aqui já costurou a parte da manga. Agora eu vou para costas. A costas eu venho aqui, faço esse mesmo percurso, só que invertido, né? E vou para o outro lado, porque ela costurou aqui, agora ela vai costurar do outro lado, né? Se eu tiver errado ali, ela vai me avisar. Vamos ver aqui. Ó, ela costurou, daí costurou, né? No invertido ali a costura, eu só vou corrigir a costura e pronto. Vou novamente aqui, ó, costura livre e vou costurar a manga desse lado. Peguei aqui, venho aqui, desci, fiz a manga. Agora eu vou costurar do outro lado. Venho até o final. E daí pego essa parte, faço a mesma coisa. Ó, também
Ali deu um reverso, é só que arrumar, prontinho. E para finalizar, vamos fazer a gola. Tem que ter um pouco mais de atenção, porque às vezes eu nunca sei se começa daqui, começa do outro lado, mas vamos ver aqui. Qualquer coisa ele vai avisar, ele sempre avisa se nós estamos errados ou não. Então eu vou vir aqui, ó, costura livre, pego aqui a primeira parte, que eu já... Isso aqui tudo foi separado, ó, para mim saber, né? Lá na aula a gente explica isso tudo direitinho. E eu venho daqui até o meio. Vou ver se ele foi certinho aqui, ó. Foi, só virou aqui, porque eu sempre esqueço de lembrar essa questão aqui dos pontinhos, mas ele foi para o segmento certinho. Então é só daí seguir o resto. Então esse eu sei que vai costurar aqui. Vou pegar e fazer a costura. Vamos ver se costurou. Costurou, ó. Quer dizer, tá ali marcado, ainda vai costurar, né? Agora vamos para costurar aqui o local do zíper. Costurado. Agora vamos a outra lateral aqui. Também costura livre. Costurado também. Agora só falta a parte de trás. Nós vamos costurar. Ó. Só vamos ver se eu sabia que eu tinha colocado errado de novo. Só fazer aqui a correção. E agora nós vamos costurar essa abertura aqui da gola, né? Eu vou usar o costura por segmento, porque é uma peça pequena, não tem por que estar costura livre. E foi costurado todos os segmentos. Todas as peças que estão aqui na mesa, elas estão costuradas, tá? Todas essas peças aqui. Agora nós vamos literalmente costurar. Aqui nós temos os botões aqui em cima, simulação, para seleção e mover o molde. Nós temos várias ferramentas aqui que nós vamos aprender com outras lives, não hoje, tá? Então nós vamos aqui em simulação, simular a vestimenta. Ó, já vestiu. Como vocês podem ver, ó, aqui tá para ter uma noção de que o zíper vai passar certinho aqui pela gola, ó, aqui o ombro mais caído, né? E agora nós vamos colocar uma cor. Ah, eu esqueci de uma coisa, ó. Estão vendo ali a manga aberta embaixo? Eu esqueci de costurar as mangas uma na outra. Já foi lá, agora deixa eu ir aqui também. Ó, e agora é só simular de novo, ó. E ele vai costurar ali, ó. Não precisa nem tirar as peças do lugar, tá? E ele já costurou. E daí, ó, não esqueçam de pressionar de novo o botãozinho para ele não ficar trabalhando, senão ele fica direto trabalhando. Vou pressionar aqui. Deu. Agora tá pronto. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou tirar essa peça mais para baixo, ou eu deixo ela aqui mesmo, porque depois eu vou colocar uma estampa diferente dela, porque ela tem um zíper. Então, o que eu vou fazer? Todos esses segmentos aqui, ele entende como esse tecido aqui, ó. Aqui temos tecido, então ele já pré-seleciona todos eles para o único tecido. E não faz mal, porque nós vamos aqui, ó, tem textura, tem cor. Eu poderia apenas mudar a cor do tecido aqui para um verde, para o que eu quero, tá?
Mas não é isso que a minha intenção agora. Eu vou voltar aqui para o branco e eu vou colocar uma textura igual, ó, é o da camisa aqui do modelo. Então, eu vou vir aqui no Clo. Ó, eu já pré-selecionei algumas coisas aqui, né? Para não ficar muito demorado. E vou colocar o vermelho. Coloquei o vermelho, agora eu preciso colocar o zíper. O zíper, ele tem as funções aqui, zíper, tudo, mas eu aconselho para quem não tem muita prática, fazer o zíper lá no Photoshop e deixar como se fosse uma estampa, até pegar bem a prática. Então aqui, ó, ele faz parte desse tecido aqui. Então eu preciso criar um outro tecido para ele. Então eu vou vir aqui em tecido, vou adicionar aqui um outro tecido, né? E vou clicar nessa peça, vou vir aqui, ó, em tecido e vou dizer que eu quero ele no Fabric 1, que é o outro tecido que eu criei. Como vocês podem ver, ele já excluiu ele da estampa vermelha. Aí eu venho normal, aqui selecionei, né? Venho normal em textura e vou escolher o zíper. Eu acho que é para baixo. Vamos ver aqui. Não, é o para cima. Deixa eu só pegar aqui de novo. Ó. E daí, ó, se vocês forem ver bem aqui a imagem, ó, ele é para baixo, né? A estampa, ó, o zíper aqui, ele acaba como se fosse a jaqueta e ele abre de baixo para cima. Então, para ser bem similar, ó, eu coloquei também ele abrindo de baixo para cima. E depois de ter feito essa primeira vestimenta, eu posso vir aqui de novo e testar outras estampas, como a azul, por exemplo. E essa outra aqui também que eu selecionei. Ó, essa cor aqui, puxado por um grafite. Mas na verdade a que eu mais gostei, até porque ele contrasta muito aqui, ó. Na verdade o que eu mais gostei foi a vermelha. Então é só aqui vir, abrir, botar a vermelha novamente e pronto. Então é isso, gente, tá? É uma live que nós gostaríamos de ter feito já há muito tempo sobre essas novas tecnologias. Nós temos o Clo, o Marvelous e não tem material disso com facilidade no YouTube, muito menos no Facebook. Nem sei se tem um canal próprio para isso no Facebook. Por isso que nós estamos fazendo essas lives dentro da Panos e Poesia. Esse vídeo vai ficar disponível, claro, mas a intenção das lives, como vocês sabem, é as pessoas fazerem perguntas já ali e a gente poder tirar a dúvida dela. Então é isso, tá? Esse é o Clo Design, para quem não conhece. Ele também faz desfile virtual. Se você quiser, ele pode simular como esse vestido vai se movimentar, se vai ter um caimento bom. Isso tudo ele faz. Mas vai ficar para uma outra live com um vestido ali que já está separado para poder vestir e também fazer essa parte do desfile, para vocês entenderem melhor. Bem, esperem que tenham gostado. Nós estamos testando os melhores horários da live, que nós estamos começando live esse ano. Nós não tínhamos feito live ainda, começamos a fazer essa live agora em janeiro. Então nós estamos testando horários, os horários melhor, né, para fazer tantas aulas de costura, de modelagem no Audaces. Tinha um monte de gente pedindo aula no Audaces gratuito, então deixa aí o seu comentário se você quer fazer, porque nós vamos estar com live direto, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. E com certeza ele vai querer, porque esse ano vai ser o nosso ano. De quem quer investir em tecnologia, esse é o ano, tá, gente? Ok, nós agradecemos
a participação do professor e modelista Alex Silva. Eu sou o André da Estúdio CAD e não deixem de comentar, de compartilhar, e estaremos em breve trazendo mais informações e novidades pertinentes à modelagem. Como o professor mencionou, é um ano desafiador, todos nós estamos cientes das dificuldades que não só o Brasil, como todos os continentes aí estão enfrentando com a questão da pandemia, mas vale ressaltar que a força de vontade tem que ser maior. Nós temos que superar esse momento e você é nosso convidado, você é a nossa convidada que trabalha na esfera da moda e ainda não teve oportunidade de ter essa imersão na tecnologia, e seja isso no Marvelous, no Audaces, no Optitex ou qualquer outra aplicação CAD. Você poderá entrar em contato conosco solicitando informações. Nós temos nosso site oficial, nossa loja, que está na descrição. Nós já estamos há algum tempo já oferecendo cursos à distância, e qualquer outra questão que vocês tenham aí para tirar dúvida, fiquem bem à vontade. Muito obrigado, uma ótima noite a vocês, até a próxima.